Olá, muito bem-vindo ao nosso quadro Você Pergunta, a gente responde, um psicólogo à sua disposição. Hoje as nossas perguntas serão sobre habilidade social. Mas o que é isso? Habilidade social é um conjunto de estratégia que a gente tem para interagir com outras pessoas. E hoje em dia se fala muito em assertividade. Essa habilidade implica em conseguir ser assertivo? O que é ser assertivo, né, gente? Bom, assertividade é a capacidade que a gente adquire de fazer nossas afirmações, né, de colocar as coisas do jeito que a gente acredita que seja, de forma que a gente pode convencer o outro também. Então, a capacidade de argumentação, de colocar como a gente pensa, como a gente acredita, respeitando o que a outra pessoa pensa? Sim, porque se você não for assertivo, você desrespeita o outro e já bloqueia a sua condição de acessar ele. Será que as pessoas nascem umas mais, outras menos, com essas habilidades? Isso seria uma competência? Sim, a gente pode ver isso em muitas crianças, né? A gente vê que elas têm uma habilidade de conversar, de chegar no pai, na mãe, no irmão, no amiguinho, né? Por algumas razões, eu não vou dizer que elas nascem com isso, mas elas predispõem a usar essas estratégias de uma forma muito positiva. Mas mesmo quem tem essa predisposição, aquele que não tem tanto esse traço na personalidade, pode ser capaz de se tornar assertivo, hábil na comunicação. É engraçado que o ser humano ele tem esses traços, essas características. E essas características elas são individuais, né? E elas podem ser trabalhadas. Então tem uns que já tem uma habilidade, igual eu falei no início, por alguma razão, ele conseguiu desenvolver ela mais rápido, bem cedo. Outros mais tarde, outros nem desenvolvem, elas ficam uma pessoa retraída, com dificuldade de interagir. Isso que ele está falando é importante muitíssimo, porque nós vamos entrar agora na saúde mental, onde o Janeiro Branco fica como um mês onde nos leva a refletir sobre prevenção, promoção da saúde, não só o tratamento da doença, mas em ações que possam ajudar a pessoa a estar saudável e permanecer saudável na sua mente, da sua emoção, na sua comunicação. Então, a ansiedade, a depressão, as doenças mentais, elas podem ser potencializadas por uma inabilidade na comunicação. Então, a habilidade social é um assunto extremamente importante para que a gente possa conseguir ter saúde mental. Concorda? Sim, porque a questão de habilidade social, ela tem muito a ver com a saúde, principalmente na depressão. A pessoa depressiva, ela não consegue comunicar nem a ela mesma as situações que ela está passando. Então ela procura se isolar. Quando as pessoas deprimidas ou começam a depressão, ela tem essa habilidade, então opa, eu estou entrando nesse processo, parei, deixa eu comunicar comigo, qual estratégia que eu vou usar? Então ela começa a interagir com ela, sabe? Um kit de primeiros socorros para que, dependendo de determinada situação, ele vai lá e busca uma ferramenta para que ele possa utilizar. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje eu amanheci ruim, não sei por qual razão foi, mas eu tenho estratégia para lutar com isso. Eu sei que se eu assistir uma série ali, vou, né, me recarregar antes que eu entre num processo de esconder, de isolar. Então tem a ver com autoestima, tem a ver com autoconfiança, tem muito a ver com autoconhecimento. Sim, tem pessoas que têm autoestima boa, mas acontece que elas não usam a estratégia correta. Né? Então, o que acontece? É uma pessoa com autoconfiança, mas não sabe usar os potenciais que tem. Sim, Né? então... E a gente chama isso de competência social. Né? Quando a pessoa tem esses traços, né, essa característica dela sendo bem usada na hora certa, na hora que ela precisa. Sim. Então, para falar sobre tudo isso, a gente vai responder o que você perguntou para a gente lá no nosso Instagram, tá bom? As perguntas foram: tenho inveja de quem fala bem, e eu aqui só tentando. O que dizer para essa pessoa que está
com inveja de quem fala bem? Bom, a expressão inveja é uma expressão muito forte, né? Que a inveja é querer destruir o que o outro tem, né? Então, se ela tem uma admiração por alguém que fala bem, aí, se ela mudar o conceito, aí já ajuda muito. Por quê? Porque se ela viu alguém que fala bem e admirar, ela pode construir ferramentas que faz com que ela comece a falar bem também. Então, vamos pensar também no nível, na quantidade de investimento que essa pessoa que está sendo olhada, focada, ela fez. E o quanto de investimento você está disposto a fazer em você para também se tornar um hábil comunicador. Então, eu posso ter inveja por querer para mim, mas eu preciso estar disposto a investir nisso se eu quiser alcançar essa característica. É por isso que o termo inveja precisa ser corrigido, né? Porque eu não posso ter inveja. Porque quando eu tenho inveja de algo seu, então eu quero destruir aquilo que é seu. Mas se eu for admirar, eu posso... Se eu for admirar, eu posso pegar modelos que servem para mim. Lembra que nós temos um traço de personalidade que pode ser trabalhado. Então, tem algumas coisas que você faz que eu posso colocar nos meus traços de personalidade e trabalhar. Posso aprender com você, desde que haja uma admiração. Desde que haja uma admiração. Exatamente. Outra pergunta foi, ficar calado numa briga é melhor, né? Concorda com isso? Eu tenho um discurso bem firme quanto à discussão de briga. Porque eu acho o seguinte, na briga, você deve falar menos e conversar mais. Então, assim, não adianta eu ficar calado. Vamos supor uma pessoa, você, como minha esposa, vem e me provoca. Eu fico calado, mas o calado verbal, posso hostilizar você. Na conjectura, De eu virar as costas, de eu simplesmente virar as costas e não te dar moral. Sim. Quer dizer, eu fiquei calado, mas te hostilizei. Então tem muitas pessoas, não, eu nem entro na briga para poder não piorar. Então isso também não resolve. Então onde eu falo, falar menos e conversar mais você está numa discussão que é muito interessante para você. Por isso você está brigando tanto por ela. E quando a gente vê, né, uma frase, por exemplo, falar menos e ouvir mais, o ouvir precisa ser também interpretado como uma capacidade de absorver do outro a mensagem que ele quer colocar, mas também conseguir se comunicar naquilo que você precisa, naquilo que você acredita para realmente a assertividade acontecer. Lembra bem que a comunicação é uma interação. Exatamente. Né? Então não adianta eu ficar só escutando, sabe? Aquela escuta, não, estou escutando, mas eu não estou interagindo. Então a escuta está defeituosa. Sim. E vamos pensar também que a ausência da fala pode te dar um comprometimento chamado omissão. Então, quando eu fico omisso àquilo que eu acredito acerca dos meus valores e de me posicionar diante de determinadas situações, isso também acarretará consequências tão significativas quanto falar de uma maneira desorganizada. Então, é preciso aprender a comunicar. E é importante a gente lembrar de um jargão aí bem popular, né? Se é jargão, é popular. Né? E assim, fala assim, ó, quando os bons calam, o mal prospera. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa, não, eu sou bom e vou ficar calado. Mas o mal pode prosperar. Aquela pessoa que está brigando vai brigar ainda mais. E você vai chegar um momento que não vai dar conta de lidar mais, porque você negou essa possibilidade de estar administrando isso lá no início. Sim. Uma frase de muita propriedade de um excelente comunicador. Luther King, não é isso? Ok. Outra pergunta. Gosto de falar, mas parece que as pessoas não gostam de me ouvir. O que posso fazer? Ótima percepção, né? A pessoa já está percebendo que as pessoas não estão gostando de ouvir. Começar a perceber os signos da comunicação ou a interação, ou se fazer críticas. Já gostei dessa pergunta. E você? Bom, ela tem que ser avaliada num processo mais clínico ainda. Tá? Ela está fazendo um julgamento, um auto-julgamento que precisa ser analisado à luz de uma teoria. Por que que eu gosto de falar, mas as pessoas não gostam de me ouvir? Fica uma pessoa chata, né?
Se ela gosta de falar, porque ela tem um reforço bem positivo. Agora, talvez... Qual reforço ela pode ter, já que ela sabe que as pessoas não estão se interessando pelo que ela está falando? Lembra bem que aí tem meias verdades, sabe? Se ela gosta de falar, está tendo reforço. Ela tem alguém que ouve ela e faz com que ela goste de falar. Senão ela não gostaria de falar. Então lembra bem, eu gosto de falar, mas as pessoas não gostam de me ouvir. Quer dizer, quem são essas pessoas? Algumas pessoas muito importantes que ela queria conquistar. Então ela precisa separar isso para que ela consiga administrar a sua fala, a sua retórica. Aprender a usar uma sinalização enquanto fala, uma fala organizada, assim como um texto com ponto, com vírgula, com conclusão do raciocínio, né? E conexão. Lembra bem, ela pode ter tudo isso já, mas aquela pessoa que ela quer, ela está julgando que ela não gosta de ouvir ela. Então, sim, isso é muito importante para que ela saiba. Nós não vamos conquistar todos, mas as pessoas que mais fazem a gente crescer são aquelas que não gostam de ouvir a gente. Né? Então, assim, se você fala com todo mundo que te ama, você nunca vai aprender a falar. Então, quando você vê esse desafio, é a oportunidade da sua vida. Você vai usar a estratégia que vai estimular essa pessoa a parar e te ouvir. Fazendo a conexão também com as pessoas, você vai compreender que falar também implica o interesse do outro e não apenas o seu, que é a assertividade. Isso também precisa ser considerado, né? Bom, dizem que falo rápido demais. Tem problema? Bom, a nossa fala tem que estar adaptada ao nosso público. Se você está num público de pessoas com um raciocínio meio lento, uma pessoa mais idosa, que você vê que se você falou muito ela não consegue te acompanhar, mas você está no meio de adolescente. Adolescente fala na velocidade 45, eu não sei nem se as pessoas entendem o que é isso, né? As vitrolinhas lá que tinha 3 velocidades. Hoje nós temos celular lá também que aumenta a velocidade, né? Mas o importante é que a gente aprenda a falar com o público certo. Da maneira mais adequada. E isso pode sinalizar também a ansiedade, porque as pessoas ansiosas tendem a falar mais rapidamente. Então é preciso avaliar. É por ansiedade que eu estou falando rápido demais? É porque eu estou buscando adequar, como você falou, ao público com o qual eu estou me conectando? Então também tem alguns vieses que é importante a gente observar e buscar estar nesse contexto tão singular de cada um, né? Comunicar melhor com autistas leves. Bom, esse processo aí já é mais complexo um pouquinho, né? Porque o autista ele tem cada um tem a sua forma de comunicar, né? Então você tem que acessar ele. E acessando ele, normalmente não é com palavras. Você vai acessar ele melhor. Quando eu falo acessar, é o começo da comunicação. Você vai ter um processo leve, lento, de imagem, troca de imagem. Você vai usar expressões para comunicar com ele. Descobrir o que ele gosta, qual desenho que ele gosta. Começar a conversar com ele através de imagem. Veja bem, o autismo nem sempre é diagnosticado na infância, infelizmente. Porque se fosse, poderia ser melhor cuidado para essa criança crescer, né, já buscando fazer essas conexões de interação. No entanto, a gente pode ter um adulto com autismo leve, que nunca foi tratado, nunca foi diagnosticado, mas a pessoa pode ter uma dificuldade na habilidade social, na comunicação, na interação, por um diagnóstico de base não realizado de uma maneira precoce. Então, essas pessoas poderão se beneficiar de algumas situações que a gente busca simplificar na comunicação. Comandos simples, se for uma criança, ordens curtas, né? Mais objetivo. Porque a complexidade da mente não será uma diminuição da inteligência, mas uma diminuição da capacidade de interagir, de conectar. Então é um grande desafio conectar com autistas. Então quando você fala das imagens, né, no método ABA você tem a prancha
com as ilustrações, com as imagens, você entra no universo da pessoa, trazendo ela gradativamente ao contato social de uma maneira onde haja menos sofrimento, porque para ela os estímulos são lidos de uma maneira muito aguda e às vezes agressiva, e por isso ela se retrai como uma forma de proteção. Autismo é um grande desafio para todos nós, né, adultos, com crianças, profissionais, e então essa pergunta eu achei muito bem-vinda. E outra coisa que precisa observar bem, que o autista, ele não gosta de que surpreenda ele agressivamente. Sim. Se vai abraçar ele, não chega e tenta pressionar ele, abraçando de uma vez. Porque se ele permitir abraços, então faça isso de forma mais leve, mais paciente, mais tranquilo. Sim. Respeitando o limite de cada um. Né? E principalmente porque eles têm essa dificuldade de permitir que o campo deles, o campo pessoal, seja acessado. Né? Já respondemos essa, vi que é melhor ouvir do que falar, mas acho importante falar. Não. E aí, o que você diria? Bom, a gente falou sobre a escuta, né, no início, mas mais ouvir do que falar. A fala, eu sempre falo, fala menos e conversa mais. Então esse é meu lema. Então quando você fala demais, é sinal que você só está falando. Você é um radialista lá, tá lá na rádio falando para todo mundo. Mas está conversando. E aí fica difícil de ouvir, não fica? Fica o quê? Difícil de ouvir um radialista que só tá... Não, tem radialista que fala e a gente pega os assuntos que interessam e ouve. Então, mais ou menos quem fala muito... Você seleciona o seu interesse. Seleciona, e aí você não conversa. Exatamente. Então, tem muitas pessoas que falam demais, é um radialista, mas não conversa. Então eu falo, conversa mais e fala de menos. Porque a conversa é uma interação. Sim. Né? Então, assim, eu estou conversando, eu estou me comunicando. Então, não quer dizer que eu não estou te ouvindo. Né? Porque essa escuta é a minha interação, é a forma de eu te compreender na minha fala. Né? Então, eu estou te mostrando, estou te compreendendo através daquilo que eu estou conversando com você. Sim. Percebam, então, quanto é importante aprender a comunicar. E por que eu estou falando aprender? Porque a cada dia a gente pode melhorar. A gente pode aprender a dizer não sem sofrimento, aprender a dizer sim com limites, aprender a usar a pontuação na conversa, a ter um feedback, principalmente conectar, né? Principalmente conectar. E tudo isso vai ajudar na nossa saúde mental. Então vamos promover a saúde mental. Essa semana a gente vai fazer uma live com o pessoal de um contexto religioso, então onde a gente vai estar falando sobre doença mental e os aspectos religiosos. Olha o quão precioso isso é para promovermos a saúde mental no Janeiro Branco. A gente te aguarda, será dia 21, às 20 horas, no nosso Instagram. Lembre-se, você pergunta e a gente responde. Um psicólogo à sua disposição. Participe conosco.